quais são os sinais de um paciente com ansiedade ou depressão? Quais são os sinais de que um paciente com ansiedade ou depressão precisa ser encaminhado para outro profissional? Olha a pergunta muito boa. Nossa, eu abri essa caixinha de perguntas, olha que pergunta boa, né? Eu, como terapeuta, quando que eu sei que aquele meu paciente ele precisa ser encaminhado para um outro profissional? Quando eu percebo que aquilo que eu tenho para ele não é suficiente para levar ele no resultado necessário. Por exemplo, se eu sei que eu estou com um paciente na minha frente que ele tem esquizofrenia, por exemplo, é uma área que eu não consigo lidar. Apesar de eu conseguir ajudar esse paciente a ter pequenas melhoras no quadro dele, eu não vou conseguir fazer com que ele lide com a esquizofrenia, porque para além das questões emocionais que fizeram com que ele possa ter essa resposta psíquica, existem uma série de condicionantes que afetaram também o condicionamento da memória celular dele, do próprio cérebro dele. Então, existem outras coisas que serão necessárias e que eu não vou conseguir ajudar esse paciente. Então, é sempre muito importante eu estar atento ao relato do paciente e perceber em que área que eu ajudo. Eu vou trazer aqui exemplos reais aqui para vocês entenderem. Às vezes um paciente vem para mim e daí, como ele sabe que a terapia biomicrohertz a gente consegue identificar várias situações relacionadas à saúde, a problemas de saúde, a problemas no fígado, a problemas nos rins, a problemas no estômago, no esôfago, na tireoide, né, com hipotireoidismo, problemas oculares, problemas auditivos. A gente consegue identificar esses pontos que estão associados a essas memórias celulares. Então, é muito comum os pacientes trazerem queixas para nós no horário do atendimento. No momento em que você está atendendo, o paciente trazer outras queixas que não só da ansiedade e depressão. E você tem que conseguir entender, ok, isso aqui está associado à ansiedade e depressão, isso aqui está falando em conjunto e isso aqui está sendo ainda intensificado por conta da ansiedade e depressão. Vou dar o exemplo do fígado que eu estava trazendo aqui. Imagina uma pessoa que tem processos no fígado, né? E ela está com um problema, uma hepatite, por exemplo. Ela está com uma hepatite, para além disso, ela tem um quadro depressivo. É possível que o fato dela estar depressiva impulsione mais esse problema hepático dela, esse problema. E não só que as crises de irritabilidade dela, o excesso de cortisol jorrado, que está trabalhando muito ali com o fígado também, aumente ainda mais essa condicionante dela. Então, uma coisa, ela pode estar ligada com a outra, mas eu tenho que saber que eu não vou falar para esse paciente sobre a hepatite, eu vou falar sobre a ansiedade e depressão. Eu vou dizer para ele também, quando ele for procurar o seu profissional que está ligado com o seu fígado, para ele poder dizer, olha, eu tenho depressão, eu estou passando por um processo assim, e isso está, de fato, afetando os meus níveis, né? Para que o profissional também consiga fazer essa ligação. Então, eu tenho que ter essa consciência do que eu consigo resolver e do que eu não consigo. E eu vejo esse erro acontecendo com muitos terapeutas, sabe? Por exemplo, um terapeuta que demora para ter alguém para atender, e quando tem alguém para atender, está numa área que ele ainda não está capacitado para. Ele ainda não consegue se sentir bem, ajudando, bem que eu falo com segurança, para ajudar aquele profissional, para aquela pessoa. Profissionalmente, ele ainda não consegue atuar, então ele vai tentando com o que ele tem, com a ferramenta que ele tem, não querendo perder o paciente. Mas isso é um erro, porque nós precisamos saber até onde a gente consegue atender e o que não conseguimos atender. Eu sempre digo isso com muito carinho, porque há muitos terapeutas que têm uma vastidão de conhecimentos. E quando a gente quer abrir todo esse leque, às vezes a gente impressiona o nosso paciente de forma negativa. Eu mesmo já fiz isso e eu mesmo já sofri disso. Que é quando você quer fazer uma determinada terapia e tem tantas outras coisas que aquele paciente, que aquele terapeuta faz, que ele diz, olha, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo, mas eu faço aquilo outro, e você acaba não conseguindo se conectar com aquilo que ele faz. Por quê? Porque é muita coisa que ele faz, você nem sabe que você tem. Então, às vezes, nós precisamos ter mais assertividade, falar exatamente o que a gente faz e como a gente faz. E quanto mais você for focado numa área específica, mais fácil é de trazer confiança, principalmente quando são pacientes ansiosos e depressivos. Então, eu vejo aí muitos profissionais que estão atualmente atendendo essa demanda de ansiedade e depressão, através de várias coisas, mas que não chegam a um resultado efetivo e que, às vezes, fica empatando o paciente, sabe? Não faça isso. É melhor você parar um pouquinho, se especializar em algo que realmente vai transformar os seus atendimentos naquela área que você está sendo tão procurado. E sim, hoje em dia há uma alta demanda à procura de profissionais que saibam lidar com ansiedade e depressão, que saibam trabalhar com ansiedade e depressão e que tenham resultados efetivos, né? Porque não adianta nada você dizer, eu atendo quem tem ansiedade e depressão, mas você não tem resultados efetivos, aí não adianta nada. Então é importante a gente também ter essa consciência. Eu preciso estar capacitado para conseguir ter resultados reais com esse paciente. E é interessante isso porque muitos dos terapeutas que fazem a formação terapeuta biomicrohertz dizem para mim assim, Gi, antes
quando eu estava atendendo um paciente, ele tinha melhora, mas eu sentia que volta e meia ele piorava de novo, eu não sabia o que estava acontecendo com ele. E isso falando de ansiedade e depressão mesmo, do terapeuta saber que estava atendendo um paciente com ansiedade, né? Mas que não estava conseguindo ter. Ele melhorava agora no conteúdo, no consultório, mas saía e ficava mal de novo. Então, uma das formas da gente entender isso é entender que nós precisamos de uma maior capacitação profissional para aquilo. Isso também aconteceu comigo. O meu início como terapeuta, eu passei por isso também. Aquilo que eu sabia não era suficiente para aquele resultado que eu precisava. Então, eu precisei me especializar mais, procurar mais, procurar mais. E cada vez que eu achava a palavra ansiedade e depressão, eu ia mais atrás. Por isso que hoje em dia, quando a gente fala da formação, a nossa formação é certificada, né? Uma formação com certificação DGERT, e essa formação, para ser certificada, ela tem uma série de pré-requisitos. E uma das coisas que eu falei é que eu não queria que fosse só ligado à ansiedade, que eu não queria que fosse só ligado à depressão, que não queria que fosse só ligado a base emocional da ansiedade e depressão, mas trouxesse para o meu terapeuta uma ideia do que quais são os sintomas que tem por trás do adoecimento de qualquer órgão físico. O que está acontecendo, né? Por trás dos sintomas. Inclusive, amanhã nós temos uma live falando de por trás dos sintomas, ou de um órgão específico físico, e trazendo o que significa aquele adoecimento. Então, eu queria que trouxesse uma forma deles conseguirem identificar quais são as memórias celulares bloqueadas na vida de um paciente. Eu queria que eles entendessem também, hoje em dia se fala muito, de como o nervo vago, quando bem estimulado e quando feito da forma correta, influencia diretamente na ansiedade e depressão, qual a ligação do intestino e do cérebro, e por que muitos pacientes, mesmo tomando ações medicamentosas, não têm mais resultados e não percebem que estão passando por um processo de inflamação no intestino delgado através da disbiose. Então, tudo isso, eu queria que eles trazer isso para eles terem um terapeuta que conseguiam ter essa completude, de conseguir olhar para o paciente, pela história que ele viveu, pela história que ele está vivendo, e também em como que no dia a dia esse paciente pode ter uma melhora mais rápida e significativa, tá? Então, aí está a resposta para vocês de sinais que um paciente, ou seja, não é um sinal específico que o paciente vai dar, mas quando dentro do atendimento você percebe que aquilo que ele precisa está para além do que você sabe. E aí é o momento da gente calçar o chinelinho da humildade e falar, querido, eu preciso que você procure alguém que está acima de mim, alguém que consegue trabalhar com isso, porque essa sua área é uma área específica que precisa de ajuda, tá bom?